Então vamos dar sequência aqui, vamos orar, vamos entregar esse tempo ao Senhor, que Ele tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ter um tempo na sua palavra. Pai, apesar de nós não merecermos, a tua graça nos alcançou. E nós nunca seremos gratos o suficiente por tudo que a tua graça tem feito na nossa vida. Senhor, nós queremos entregar, Senhor, nossa vida nas suas mãos, de misericórdia. Que o Senhor use de misericórdia para conosco. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abra a tua palavra para nós nessa manhã, Senhor. Não nos deixa, Senhor, abrir o teu livro, a tua palavra, e não tocar-te, e não ser tocado por ti. Com respeito às nossas fraquezas e pecados, nós pedimos que o sangue purificador do Senhor Jesus seja a nossa resposta a toda deficiência e também a qualquer acusação do inimigo. Pedimos que a vida e a força do seu Espírito nos habilite a viver de uma forma que te glorifique e te agrada, Senhor. Porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nós só conseguimos falhar, Senhor. Sem o Senhor nós só conseguimos cair. O Senhor já disse na tua palavra: de ti vem a tua ruína, ó Israel, e só de mim vem a tua salvação. Senhor, por experiência nós temos conhecido isso. E como diz nosso irmão Agostinho, só de uma coisa sei, tudo me corre mal quando tu não estás presente. Não apenas ao meu redor, mas principalmente dentro de mim. Por isso, Senhor, não nos entregue a nós mesmos. Intervenha, Senhor, de forma viva, expressiva na nossa vida, de forma que nós consigamos te agradar e viver para a tua glória, Senhor. Ajuda-me, ajuda cada um dos irmãos, ajuda cada um que vier assistir, Senhor, o conteúdo que estamos transmitindo aqui. Ajuda, Senhor, cada um que tem tido o coração de te conhecer. O Senhor prometeu que se nós quiséssemos fazer a tua vontade, nós conheceríamos a tua doutrina. Senhor, sabemos que no que diz respeito a te agradar, o mais importante é o desejo de te obedecer, Senhor. Do restante, o teu Espírito vai se encarregar e vai certamente nos dar os caminhos para isso. Mas disponha o nosso coração para te obedecer, Senhor. Para andar, Senhor, em humildade diante do Senhor. Guarda cada um dos irmãos, guarda cada um dos que estão ao vivo agora. E nós pedimos tua bênção, a tua misericórdia sobre a vida de cada um. Senhor, frustra os planos do inimigo e amarra suas intenções e glorifica ao Senhor mesmo. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, então vamos lá. Glória a Deus, vamos dar continuidade aqui. Capítulo 9 do profeta Isaías. Capítulo 9. Isaías, capítulo 9, eu estou lendo a versão textual. Nós vamos ir do 9 ao 10 hoje, se assim Deus permitir, tá bom? Perdão pelo longo tempo, é que teve problema técnico aqui, de som. Acho que no YouTube está instabilizando ainda, não está totalmente estável, ainda está, né, ficando normal. Os irmãos vão me mantendo informado aí, tá? E nós vamos dar seguimento aqui pelo Instagram também. Então, faz bastante tempo que nós paramos, né? Temporariamente o estudo de Isaías por causa de outras obrigações. Vamos continuar hoje, capítulo 9. Para os irmãos que acompanharam até o último estudo, a última live feita, o último vídeo, tem uma playlist de estudo de Isaías ali. Ali tem o último vídeo, onde nós abordamos, né, o tipo de conteúdo do capítulo 9. E nós vimos que o capítulo 9 pode ser dividido em 4 grandes estrofes proféticas, o capítulo 9 e o começo do 10. É que, na verdade, irmãos, o que ocorre é o seguinte: os capítulos e versículos não existiam no texto original. Os capítulos foram colocados no século XII, os versículos no século XIII para XIV, e isso nos ajuda a localizar os textos, graças a Deus, mas eles não estavam no texto original. Então, muitas vezes, o copista não inspirado, quando os monges colocaram os capítulos, eles não seguiram 100% a colocação ideal, da onde começaria e terminaria um capítulo. O correto seria terminar um capítulo quando terminou o assunto. Mas às vezes o assunto ainda está se desenvolvendo, certo? O assunto ainda está sendo desenvolvido, e o copista vai lá e coloca
o fim do capítulo inicia num outro. Isso acontece muito na Bíblia. Por quê? Porque não foram os profetas e os apóstolos que colocaram os capítulos e os versículos. Então, às vezes, o monge que colocou o capítulo e o versículo acerta. Às vezes, não. E aqui em Isaías 9 ocorre isso. Né? Você tem 4 grandes divisões proféticas, né, dentro do texto. Você pode ver isso aqui, por exemplo. Eu vou só recapitular com os irmãos e nós vamos seguir. Capítulo 9 de Isaías, versículo... vamos olhar o versículo 12. O versículo 12 fala assim, na textual: aos sírios desde o levante, e aos filisteus desde o poente, para que a boca cheia devorem a Israel. E contudo, não se aplaca a sua ira, sua mão continua estendida. Essa expressão, não se aplaca a sua ira, sua mão continua estendida, é uma divisão. Quer dizer, o que foi profetizado do versículo 8 até o 12 é uma seção. Aí você vai continuar no 13, ele começa com uma colocação de contradição. Ou seja, o resultado que deveria ser alcançado com a mão de Deus estendida, com o juízo que veio do versículo 8 ao 12, não foi alcançado. Por isso que o versículo 12, agora o versículo 13, aliás, vai dizer: mas o povo não se volta ao que o castiga. Quer dizer, Deus, do versículo 8 ao 12, enviou um juízo sobre o seu povo, sua mão estava estendida, aí o versículo 13 fala: mas o povo não se volta ao que o castiga. Quer dizer, aquele objetivo de correção, de disciplina espiritual, para o bem do seu povo, aquilo que Deus estava buscando, não foi alcançado, porque o povo não se voltou ao que o castigava, certo? Então, aí o versículo 13 introduz uma nova seção. Essa nova seção vai até o versículo 17, finalzinho do 17, parte B. Ele diz assim: porque todos são ímpios e malvados, e toda boca fala infâmias, e contudo não se aplaca a sua ira, a sua mão continua estendida. Então aqui nós temos uma segunda divisão. Ou seja, o primeiro castigo enviado do 8 ao 12 não resultou naquilo que Deus estava buscando. O povo não se arrependeu. Então a mão de Deus continuou estendida e introduziu um segundo nível de disciplina e castigo. Esse segundo nível de disciplina e castigo mais profundo vai do versículo 13 até o versículo 17. Certo? Só que fica-se provado que esse segundo nível de castigo e disciplina também não alcançou o que estava sendo buscado. Por isso que ele termina o 17 falando: mas ainda assim a sua mão continua estendida e a sua ira ainda continua a operar. Lembre-se que em Deus, ira não é um ato de emoção descontrolado. O nosso Deus não tem acessos de ira desgovernado. Ira é a justa retribuição de Deus por causa do seu caráter santo. O caráter santo de Deus retribui de forma justa a todo o pecado cometido. Isso é ira. E por que a ira continua operando? Porque o povo não se voltou ao Senhor seu Deus que o castigou. Então Deus introduziu o segundo nível de castigo. O segundo nível de castigo, todavia, ainda não conseguiu alcançar o que era ideal. Então vai ser introduzido um terceiro nível de castigo, no versículo 18. Sim, como a mão de Deus continua estendida, ele diz: sim, a maldade arderá como fogo, devorará as sarças e os espinhos. E aí chega no versículo 21, ele fala: Manassés contra Efraim, e Efraim contra Manassés, e ambos se erguem contra Judá, e contudo não se aplaca a sua ira, sua mão continua estendida. Tá dando para entender, pessoal? Então, esse terceiro nível de juízo e castigo que veio sobre o povo de Deus, sobre Judá e sobre Israel, veio porque com o segundo nível não foi suficiente. Já terminando o segundo nível, Deus falava que a sua ira não tinha sido aplacada, não havia alcançado nenhuma expiação, não havia alcançado nenhum resultado que fizesse com que a justa retribuição pudesse ser encerrada. O povo continuava pecando, então sua mão continuaria estendida. No segundo nível de castigo. Aí o terceiro nível é introduzido do 18
até o 23. Mas quando chega no fim do conteúdo do terceiro nível de castigo, a mensagem ainda fala, sua mão ainda continua estendida. E aí vai ser introduzido um quarto nível de disciplina e castigo, que vai começar no capítulo 10. Então o 10 fala assim, ai dos que decretam decretos iníquos e legislam leis injustas. E aí chega no versículo 4, ele diz assim, para não ir encurvados entre cativos, e contudo, não se aplaca a sua ira, sua mão continua estendida. Ou seja, esse quarto nível de julgamento ainda não foi o suficiente. E aí, depois que o quarto nível de julgamento, que vai do versículo 1 do 10 até o 10:4, se executou, vai ser introduzido o último nível de julgamento, que é com relação ao rei de Assur, ao rei da Síria. Que aqui na profecia nós vamos ver, por um lado, está se referindo ao rei da Síria dos dias de Isaías. Por outro lado, em muito maior medida, você vai ver à medida que a gente estudar aqui, isso aqui é lembra? Quem acompanhou os estudos de Isaías até agora sabe o que eu estou falando. Quem não acompanhou, por favor, pessoal, faça como dever de casa. Pega lá a playlist no canal Escriba do Reino, vai lá, pega os estudos de Isaías, começa a assistir desde o primeiro. Porque ali no primeiro já é introduzida uma lei de interpretação de Isaías. Isaías tem profecias cíclicas. Ou seja, ele fala em um nível dos dias dele, depois ele passa para os dias do Senhor Jesus, para os dias do Anticristo, nos 7 anos finais dessa era, e introduz o milênio. Terminando o milênio, ele menciona de leve o novo céu e nova terra, e volta de novo nos dias dele, nos dias do Senhor Jesus, nos dias dos 7 anos finais dessa era, e vai até o milênio. Isaías fica fazendo esse movimento cíclico nas profecias o tempo todo. E por que eu chamo de cíclico? Porque é um ciclo. O que aconteceu nos dias dele volta a acontecer nos dias de Jesus e volta a acontecer nos últimos 7 anos dessa era e introduz o milênio. Aí ele volta de novo na profecia para os dias dele e ele vai fazer esse movimento cíclico. A profecia tem uma transposição cíclica de cumprimento. O que aconteceu nos dias de Isaías volta a acontecer nos dias do Senhor Jesus, depois vai acontecer nos últimos 7 anos dessa era e vai depois introduzir o milênio. É esse tipo de assunto e de modalidade em que as profecias de Isaías são entregues. Então aqui no capítulo 10, aparentemente do versículo 5, está falando do rei de Assur, que é a Síria, dos dias de Isaías. Mas nós vamos ver que na verdade, o rei de Assur, do capítulo 10, versículo 5, só apenas num cumprimento imediato estava se referindo ao rei da Assíria do ano 700 a.C. O verdadeiro rei da Assíria, do capítulo 10, versículo 5 em diante, é o anticristo. Certo? Porque o primeiro rei da Assíria do tempo de Isaías era só uma, vamos dizer assim, projeção menor desse último grande rei da Assíria e da Babilônia, que será o anticristo. Certo? Então, entendido isso, vamos voltar para o capítulo 10, versículo... na segunda grande divisão, que é o versículo 13. Né? Nós consideramos o versículo 9 até o versículo 8, aliás, até o 12. Agora nós vamos pegar do 13 e ir até o 10. Uma coisa que eu queria dizer para os irmãos que é importante. Entendendo que Isaías faz esse movimento cíclico e essas 4 divisões de juízos do capítulo 9 e 10, o último grande juízo, depois da 4ª divisão, é entregar o povo de Israel à opressão do anticristo, que aqui é representado pelo rei da Síria. O rei da Síria do capítulo 10 é o anticristo, que governará a mesma região da Síria. Certo? Que irá governar a mesma região da Síria. Que irá governar o mesmo lugar da onde vem o rei do norte, da profecia de Daniel 11, da onde vem aquele perverso da profecia de Isaías 16, da onde vem o chifrinho pequeno de de Daniel capítulo 8 e capítulo 7, ele vem dessa mesma região, a região do norte da Anatólia, entre o Monte Taurus e toda a região da Turquia, certo? Toda a região da Turquia
indo mais ao norte, na região do Monte Taurus, e pegando ali a Anatólia e descendo para Golã, em Israel, todo esse território vai ser as tendas palacianas do anticristo, conforme Daniel 11. E ele será o último rei final que assolará Israel como castigo do Senhor. Por quê? Porque eles não se voltaram para ele. Como eles não se voltaram para ele, quando o próprio Senhor Jesus como Messias veio, eles rejeitaram a ele. Então Jesus disse para eles em João 5, eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome e a esse vocês receberão. Esse é o anticristo. Esse anticristo é o verdadeiro rei da Síria do tempo final, da última semana de Daniel. O rei perverso, o iníquo, que está profetizado em Isaías 10. Claro que num cumprimento imediato, num primeiro nível, está se referindo ao rei da Síria do tempo de Isaías. Mas o rei da Síria do tempo de Isaías não cumpriu todas as profecias. Então deve haver um último rei da Síria final, que vai ser o último flagelo que vai assolar a Jacó, a Israel, as 12 tribos. Esses são os dias de angústia de Jacó, profetizados em Jeremias. Ele vai assolar Israel, e depois que ele for destruído, aí começa a acontecer o capítulo 11 de Isaías, que é o rebento de Jessé, que florescerá, trará paz ao mundo e às nações e restaurará toda a natureza. E aí o capítulo 12 de Isaías termina falando da bênção que todo Israel vai cantar naquele dia, tirando água das fontes da salvação, quando o Messias reinar no Monte Sião. Os judeus, dividem o capítulo 7 a 12 de Isaías de uma estrutura conhecida como o rolo de Emanuel, ou seja, o livro de Emanuel. Porque toda essa seção do capítulo 7 até o 12 profetiza as duas vindas de Cristo com uma excelência tremenda e mostra como que o Messias, introduzido pelo seio da Virgem na encarnação, nascido da Virgem, nascido e amamentado pela Virgem, se tornará o grande rei que destruirá os inimigos do povo judeu. Todos eles. E esse último inimigo é o rei da Síria, o futuro e final anticristo das regiões da Anatólia e do norte extremo da terra de Israel. O que acontece, deixa eu explicar outro detalhe aqui para os irmãos, é que quando a profecia é feita, o profeta está usando, como diz o irmão Christian Shin, como um binóculo do tempo. Então ele olha o personagem, dois personagens, e assim como duas montanhas, quando vistas de muito longe, estão perto, o profeta vê as duas coisas como se sendo uma só. Mas de repente a profecia vai com o tempo. Quando você sabe que isso acontece quando você está andando em direção a uma montanha. Elas podem estar aparentemente muito juntas, Mas à medida que você vai andando entre elas, você vai se aproximando delas, quer dizer, você vai vendo que entre elas, na verdade, tem um vale. Então é isso que acontecia aqui. Isaías viu o rei da Síria. Em um primeiro momento, esse rei da Síria era só um personagem que, no que diz respeito ao seu tempo, era o rei que estava afligindo as 10 tribos de Israel. Certo? Mas à medida em que o cumprimento profético vai acontecendo, você vai vendo que não havia apenas um rei profetizado, mas um rei imediato e um rei na escala final de cumprimento, que é o anticristo, aqui conhecido como o rei da Síria, o rei do norte. Parte da profecia foi cumprida pelo rei da Síria dos dias de Isaías, parte pelo último grande rei da Síria, que é o anticristo. Nós vamos ver isso à medida que nós formos lendo e estudando. Essas considerações introdutórias eu acho que são importantes, embora elas já estão tratadas nos vídeos anteriores, eu peço que os irmãos assistam, se não assistirem, porque senão vai ficar difícil avançar. Não é fácil estudar as profecias, irmãos, não é fácil estudar os profetas do Antigo Testamento. Se a gente não for zeloso, minucioso, cuidadoso, nós vamos perder muita coisa. Então eu estou falando para vocês aqui para assistir os vídeos anteriores, porque sem assistir, dando sequência em ordem, colocando as bases certas, nós vamos perder as coisas aqui. Então, mas aqui eu acho que eu tratei do que era necessário, então vamos continuar. A segunda estrofe de julgamento sobre o povo de Israel e Judá, ela tem um tempo de cumprimento.
E uma coisa que é muito importante, né, que eu tenho aprendido com o irmão Jorgen Henry Lang nesse livro dele sobre Apocalipse, é o seguinte. Boa parte das profecias do Antigo Testamento, falando dos inimigos do povo de Deus, a maioria delas tem cumprimento apenas nos últimos 7 anos dessa era. Então você tem aqui, como eu falei, lá no último vídeo que nós estudamos de Isaías, do versículo 8 até o versículo 13, você tem um julgamento de Deus sobre a casa de Israel e Judá, né? Falando desses acontecimentos terríveis de aflição que ia se dar ali no tempo do rei da Assíria, do primeiro rei da Síria. Depois do versículo 13 até o versículo 17, como o povo não se arrependeu, não se voltou àquele que o castigou, o Senhor vai introduzir um segundo nível de julgamento, que vai se encerrar quando terminar essa segunda estrofe com a mesma expressão. Contudo, a sua ira não se aplaca, sua mão continua estendida. No versículo 17. Esse segundo nível de julgamento aqui fala do cativeiro babilônico, certo? Então vamos lá, no versículo 13. Mas o povo não se volta ao que o castiga. Já que Deus castigou, num primeiro nível de julgamento, do versículo 8 até o 12, né, e nós vimos no último vídeo que isso se referia ao cativeiro da Síria. Deus tratou eles de forma muito séria. E eles não se converteram mesmo assim. Por causa disso, agora vai vir o cativeiro babilônico. O cativeiro dos caldeus. O cativeiro dos caldeus está profetizado do versículo 13 até o versículo 17. Certo? Mas o povo não se volta ao que o castiga, nem busca a Yahvé de Sebaote. Portanto, Yahvé cortará de Israel a cabeça e a cauda. Né? Palma e junco em um mesmo dia. O ancião honorável é a cabeça, e o profeta tapeador a cauda. Os que guiam este povo o extraviam, e os que se deixam guiar são destruídos. Portanto, Yahvé não se compadecerá de seus jovens, nem terá compaixão de seus órfãos, nem de suas viúvas. Certo? Isso aqui aconteceu quando? No cativeiro babilônico. Nabucodonosor, em 3 grandes sequências de invasão, destruiu completamente a cidade de Jerusalém. Primeiro ele levou os nobres, entre os quais estava Daniel. Depois ele veio no segundo momento e levou boa parte do povo. E na terceira vez que veio, destruiu a cidade inteira. Se você ler esses versículos de Isaías e considerar as profecias de Jeremias, você vai ver que o profeta tapeador era uma característica exata, certo? Daqueles falsos profetas que cercavam o rei Joaquim, o rei Zedequias, certo? Esses eram os profetas tapeadores que são tratados aqui como cauda. O ancião honorável, que são os príncipes do povo, né, que também davam conselhos maus aos reis de Judá, era a cabeça. E o profeta tapeador é a cauda. Todo o povo de Israel foi extraviado. Aliás, aqui não é nem Israel, porque o reino de Israel, o reino do norte, já tinha sido levado cativo pelo rei da Síria. Quando eu falo Israel, aqui eu estou me referindo à tribo de Judá. Os judeus do reino sul de Judá, que estavam ali na corte do rei Joaquim, do rei Zedequias, eles, né, estavam debaixo do presidir desse rei, desses 2 reis, Joaquim e Zedequias. Eles foram, vamos dizer assim, apostatados, desviados pelos falsos profetas e pelos anciões príncipes do povo, os anciões honoráveis. Essa expressão, profeta tapeador, né, sendo tratado como cauda, e o ancião junto cooperando com isso, era a característica dos falsos profetas nos dias de Jeremias. Então, esse cativeiro aqui vai acontecer mais tarde. Ele não é do tempo de Isaías. Isaías é do tempo do primeiro juízo de Deus como cativeiro sobre as tribos do norte, sobre Israel, as 10 tribos. Mais tarde, vai vir também um cativeiro sobre Judá, que é exatamente esse cativeiro que está do versículo 13 até o 17, certo? Onde a característica principal era a apostasia por meio dos falsos profetas, por meio do profeta tapeador e do ancião honorável que não temia a Deus e influenciaram toda a corte do reino de Judá a apostatar-se do Senhor. Por causa disso, a mão de Deus continua estendida. Não bastou julgar as tribos do reino norte, teve que julgar também as tribos do reino sul. Tá bom?
E aí qual é a sequência? Qual é o final disso? O Senhor diz assim no versículo 17, no final: nem terá compaixão dos seus órfãos, nem das suas viúvas, porque todos são ímpios e malvados, e toda boca fala infâmias, e contudo não se aplaca a sua ira, sua mão continua estendida. Certo? E aí a sequência de juízo vai continuar. A sequência de juízo vai continuar. Aí você vai ver a seguinte coisa. Do versículo 18 em diante se introduz a terceira grande sequência de julgamentos. Porque não foi suficiente a segunda, a mão de Deus continuava estendida, então vamos para uma terceira sequência de julgamentos. Essa terceira sequência de julgamentos aqui, ela se refere a todo o período, presta atenção, todo o período da história dos judeus, certo? Desde a vinda do retorno do cativeiro da Síria, quando eles se instauraram de novo na Palestina, até o fim da era cristã. Toda a história do judaísmo está colocada dentro desse versículo 19 até o 21. E aqui o juízo vai se deixar ser feito através dos romanos, certo? Esse tempo parentético que vai desde que Israel retornou do cativeiro da Babilônia, né? Eu digo Israel aqui me referindo especificamente ao reino de Judá, tá? Porque as 10 tribos estão dispersas até hoje. Essa parte de Israel, no reino de Judá, que voltou do cativeiro do rei da Pérsia, né? Do cativeiro babilônico por meio de Ciro, rei persa que governava na Babilônia. Eles voltaram, desde que eles fizeram o retorno, até o tempo do Novo Testamento, quando rejeitaram Jesus, e depois foram dispersos pelos romanos, e até hoje, está tudo profetizado do versículo 18 até o 21. Então, do 21, presta atenção aqui, ele pega uma sequência de tempo que vai desde o rei do rei Ciro, libertando o povo do cativeiro babilônico, no ano 70 do cativeiro, até os dias de hoje. Todo o juízo que caiu sobre eles, inclusive o juízo do Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, que dispersou boa parte do povo judeu, certo? Até os dias de hoje. É a profecia do versículo 18 até o 21. Sim, a maldade arderá como fogo, devorará as sarças e os espinhos, acenderá a espessura do bosque e se levará com densa fumaceira. Pela ira de Jeová de Sebaote, o país cambaleia e o povo é pasto do fogo. Essa era a condição da terra, da Judéia, da Palestina, quando eles retornaram do cativeiro babilônico. Certo? Quando eles voltam. E aí continua. Cada um devora a carne do seu próximo e nenhum perdoa seu irmão. Essa história aqui, se você ler o cumprimento histórico disso aqui, por que eu posso aplicar claramente ao tempo desde que os judeus voltaram do cativeiro babilônico, se instauraram na terra, foram governados pelos romanos e por fim destruídos pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Eles voltam no ano 70 do cativeiro, ficam ali na terra, aí vem o império, eles são oprimidos, né? Vamos dizer assim, são subjugados pelo império Medo-Persa, grego e romano. E no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano vem e aplica o cumprimento exato dessa expressão usada aqui em Isaías. Quem não leu ainda, vale a pena, tá? Tem uma obra de Flávio Josefo, conhecido como História dos Hebreus. Ali estão a História dos Hebreus com a Antiguidade Judaicas e Guerra dos Judeus. Se você lê as descrições que Flávio Josefo faz do cerco romano, ao redor de Judá, ao redor de Jerusalém, é de dar pena, é de derramar lágrimas. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos. E essa expressão usada aqui em Isaías, certo? Porque aqui é o terceiro nível de julgamento. O primeiro foi da Síria, o segundo da Babilônia, que foi do versículo 13 até o 17, mas como eles não se voltaram ao Senhor de todo o coração, você pode falar, mas aquele povo que voltou do retorno do cativeiro babilônico não voltou ao Senhor? Voltou, mas não de todo o coração.
E a prova disso é que Zacarias, que era um dos profetas que voltaram com eles, leia lá, Zacarias capítulo 1. Vou até pedir para a gente ler junto. Vamos ler lá, por favor. Zacarias capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. Lembre-se que Zacarias é um profeta do tempo do retorno do cativeiro. E Zacarias capítulo 1 fala assim, versículo 1, no 8º mês do ano segundo do Dario, chegou a palavra de Yahvé ao profeta Zacarias ben Baraquias, o profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, Yahvé esteve indignado com grande indignação contra vossos pais. Agora diz-lhes, assim diz Yahvé de Sebaote, voltai-vos a mim, e eu me voltarei a vós outros. Para quem que Zacarias está falando isso aqui? Irmão, eu queria que você ficasse impressionado com isso. O povo da tribo de Judá, os judeus, o reino judeu, foi levado cativo para a Babilônia. E quando chegou o ano 70 da libertação do cativeiro, eles eram mais de 1 milhão de judeus. Mais de 1 milhão. Você sabe quantos que voltaram? Só os que pagaram o preço. Foi quase 50 mil. 950 mil judeus ficaram. Só 50 mil se importou com o propósito de Deus em Jerusalém. Porque tinha que pagar um preço muito alto. Imagine você andar mais de 1.300 quilômetros a pé. Certo? Porque eles vinham em caravanas, a pé, andando. Fazendo uma viagem de volta de um país onde você já estava estabelecido durante 70 anos. Agora você está voltando para um país onde está tudo falido, queimado, destruídas as muralhas, as casas todas derrubadas. Quer dizer, não tem nada o lugar para onde eles estão voltando. Os 50 mil que voltaram do território da Babilônia para Jerusalém só voltaram porque de alguma forma ainda se importavam com o propósito de Deus. Porque era propósito de Deus que aquela terra fosse de novo feita o lugar onde teria o reino do Messias. Então eles voltaram porque se importavam com o propósito de Deus. Mas só 50 mil voltou. Dá dando para entender isso, pessoal? E voltaram sabendo que não tinham mais casas, não tinham mais bens, até a cidade toda estava destruída, os muros destruídos, e mais um detalhe, cercado de povos inimigos. Você acha que era fácil voltar? Não, só aqueles que Deus despertou o espírito. Retornaram. Fizeram um retorno. Fizeram para quê? Para reconstruir as casas, reconstruir o templo, reconstruir o altar, reconstruir os muros e esperar a vinda do Messias. Só 50 mil retornou. Agora, o interessante é o seguinte, mesmo eles tendo feito um retorno, mesmo tendo pagado um certo preço para se importar com a vontade de Deus em Jerusalém, ainda assim, o profeta Zacarias que estava no meio deles, quando Zacarias abre a boca para falar com esses 50 mil que voltaram, 950 mil ficou. Então vamos fazer, irmãos, eu queria impressionar vocês com isso. Faça comigo uma análise, usa a sua imaginação. Eles eram 12 tribos, certo? Aí dividiu. 2 tribos ficou ao sul, 10 ao norte. As 10 tribos norte não se importaram com Deus nem com o seu plano. O que aconteceu? Foram pecando, até que Deus entregou eles ao poder dos assírios e eles foram levados cativos no ano 700 a.C. Estão cativos até hoje, dispersos pelo mundo. Só ficou 2 tribos no sul. Essas 2 tribos começaram a pecar e cair em idolatria. Ainda que parte do povo obedecia o Senhor, ainda que tinha um rei ou outro que obedecia. Por isso que Deus também foi mais tolerante. Certo? Essas 2 tribos foram pecando, até que Deus permitiu que Nabucodonosor viesse, levasse o povo cativo, viesse, depois levasse a maior parte do povo, e depois viesse uma terceira vez e destruísse toda a cidade do fogo. Derrubasse as muralhas. 10 tribos já foi. 2 tribos que ficou, que era o reino de Judá, Judá e Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia por meio de Nabucodonosor. Quando o cativeiro termina no ano 70, eles eram 1 milhão de judeus vivendo na Babilônia. Só 50 mil aproximadamente voltaram. 950 mil ficou. Você
Está vendo como que é o funilamento? Ó? 12 tribos, eram 12 tribos. Aí, de 12 tribos, caiu para 2. De 2 tribos, que era o reino de Judá, levado cativo, 950 mil ficaram lá na terra da Babilônia. Só 50 mil retornaram. E aí esses 50 mil que retornaram já pagando um preço tão alto, porque estão retornando para um lugar que está com os muros derrubados, com casa queimada e derrubada, sem proteção nenhuma e fazendo uma viagem de mais de 1.300 quilômetros naquela época, a pé. Não era fácil não, gente. Foi um preço alto. Só que a hora que eles chegam dentro daquela terra, você pode falar assim, puxa, que bom, né? Já pagaram um preço. Olha como é que esse povo ama o Senhor. 50 mil se posicionaram pelo Senhor, né? Só que como é que abre o texto de Zacarias? O Senhor esteve irado contra vossos pais. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei. Irmão, se você falar, Senhor, voltar? É claro que eu me voltei ao Senhor. Eu deixei a Babilônia. Eu não sou como as 10 tribos que se apostataram. Eu não sou como aqueles que ficaram lá na Babilônia. Eu paguei um preço alto, Senhor. Eu andei 1.300 quilômetros. Voltei para um lugar que está sem muro, sem proteção, cercado de inimigos para retificar o teu altar, teu templo e essa cidade. Como o Senhor pode falar para mim me voltar a ti? Mas sabe o que é a verdade, irmãos? A verdade é que Deus sempre sabe mais. De alguma forma, o Senhor enxergou que mesmo aqueles 50 mil não haviam se voltado com toda a integridade de coração para Ele. Por isso que Zacarias diz. Ele está se dirigindo a esses 50 mil que voltaram. E ele fala, voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. Irmãos, que coisa séria. Isso significa que o Senhor vê muito mais do que a superficialidade da nossa religiosidade. Nós achamos assim, nós servimos a Deus, pagamos um preço e já está bom. Mas o Senhor sabe onde realmente está o nosso coração. Aqueles 50 mil que voltaram, de certa forma, se importaram sim com o propósito de Deus. Mas não haviam se voltado ainda de todo o coração. Então o Senhor faz um apelo para eles no livro de Zacarias. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. Isso é uma lição para nós. Trazendo para mim e para a sua vida. Quanto tempo faz que você tem servido o Senhor? Quanto tempo faz que você não falta em cultos, em reuniões, constante na leitura da Bíblia, na oração, no estudo? Quem sabe até pagando o que você considera um preço, perseverando. Quem sabe até você acha que já está bom sua condição. Mas o Senhor sabe. O que estava acontecendo com o povo judeu aqui é mais ou menos o que estava acontecendo com a igreja em Éfeso. O Senhor fala para eles, eu sei das tuas obras, do teu labor, da tua perseverança. Certo? Havia amor? Havia, porque ninguém persevera sem amor. Puseste a prova os que se declaram falsos, se declaram apóstolos, achastes falsos, mentirosos. Né? O Senhor elogiou coisas que havia ali, mas o Senhor falou o quê? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não é que não tem amor, mas já não é mais aquele amor, com aquela excelência. Oh, irmãos, quão profundo é o olhar do Senhor. Como que ele penetra além da superficialidade. Isso fica como uma advertência para mim e para você. Será que nós temos dado o melhor amor para o Senhor? Você pode falar, claro que eu estou amando, eu estou indo para o culto, eu estou indo evangelizar, eu estou servindo, eu estou no ministério, né? Olha o tanto que eu me dedico a Deus, o tanto que eu gasto de tempo em jejum 2 vezes na semana, né? Sou um cristão exemplar, um pai exemplar. Tá, tudo bem. Mas a pergunta é, você ama ele com o melhor amor? Esse foi o problema da igreja em Éfeso. E foi o mesmo problema do remanescente que voltou do cativeiro. 50 mil, aquele punhadinho de gente que pagou um preço tão alto. E agora estavam ali, se importando com o propósito de Deus. Mas o Senhor via que o coração deles ainda precisava se voltar mais. Por isso que Zacarias abre o livro desse jeito. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. E é por isso que mesmo depois de voltar do cativeiro, Deus fala que a mão dele continuaria estendida para julgá-los.
Porque Deus sabia que mesmo esses que voltaram depois iam se desviar, porque não haviam se voltado de todo o coração. E por isso que Isaías profetiza falando agora desse terceiro nível de juízo que ia vir sobre eles, inaugurado principalmente pelos romanos. Porque você quer saber que coisa interessante e assustadora para nós, irmãos? É a seguinte verdade. Esse povo que voltou, os 50 mil que voltaram, pagando um preço tão alto para ser pela vontade de Deus, para restaurar o altar, o templo, a cidade e esperar pelo Messias, esse mesmo povo foi que deu origem aos fariseus, aos saduceus, certo? Ao povo incrédulo da nação de Israel, que foram se degradando tanto que quando o Messias realmente veio, havia só um punhadinho de gente que ainda cria que estava esperando. Oh, que lição tremenda e terrível, solene para nós. Isso significa que o mover de Deus pode muito bem começar com um povo, mas que quase pode não achar nada nele, no tempo real da visitação do Senhor. Quem poderia imaginar que os 50 mil que voltaram, que pagaram um preço tão alto, que foram até exortados por Zacarias, que dizia a eles, voltai-vos para mim, eu me voltarei para vós outros, iria terminar desse jeito, irmãos? Como uma nação apostatada no coração? Uma geração incrédula e perversa, como Jesus falou? Lideradas por líderes corruptos, religiosos, perversos. Mas aconteceu. Quando João Batista e o Senhor Jesus nasceram, quem que havia ali ainda crendo e esperando, irmãos? Isabel? Zacarias? José? Maria? Os pastores de Belém? Quem mais? Quem mais estava lá? Simeão? Ana? Esposa de Fanuel? Era só esse punhadinho de gente que estava crendo, irmãos. A maioria havia se apostatado. E eu não estou falando das 10 tribos. As 10 tribos já tinham ido faz tempo. Eu não estou nem falando dos que ficaram na Babilônia. Os 950 mil. Eu estou falando dos 50 mil que voltaram. Os 50 mil que pagaram o preço por Deus. A geração que veio deles mais tarde se corrompeu e se desviou de novo, irmãos. Como que nós precisamos ser vigilantes com respeito à condição do nosso coração? Porque hoje eu estou amando o Senhor, hoje você está amando o Senhor, mas quem garante que você vai terminar a corrida amando-o sem se desviar? Quem garante, irmão? Por isso que Eclesiastes fala, melhor é o fim das coisas do que seu início. O problema não é começar bem, o problema é terminar bem. O problema é se nós vamos continuar amando Ele, quando as coisas ficarem realmente difíceis, quando toda a degradação entrar, quando tudo de mal acontecer, será que o meu coração e o seu coração vai continuar amando Ele como antes? A história do povo judeu é uma advertência para nós. Até mesmo porque a mesma situação que aconteceu com eles era o que estava acontecendo com a igreja em Éfeso. Quando foi que você deu o último louvor em lágrimas, queimando de amor por Jesus, meu irmão, minha irmã? Quando foi? Quando foi que você frequentou um culto, ou visitou um irmão, ou leu a Bíblia, ou serviu em algo, na assembleia onde você congrega, simplesmente por amor? Um amor que te consumia por Jesus. Quando foi que você exultou a última vez na presença dele por quem ele é? Porque se não for assim, nós estamos caindo no mesmo erro. Você está vendo? É contra aquele povo que voltou que Zacarias faz a profecia. Porque Deus já sabia que eles não iam perseverar. Eles restauraram a cidade, certo? Primeiro restauraram o altar, restauraram o templo, restauraram a cidade, os muros, com a ajuda de Neemias. Mas quando Jesus vem, quase não há fé na terra. Toda aquela
geração, toda aquela geração havia se corrompido. E é por conta disso que o texto de Isaías capítulo 9, depois de falar do cativeiro que veio por meio da Síria, que foi do versículo 8 até o 13, do cativeiro babilônico no versículo 13 até o 17, vai falar agora de um terceiro cativeiro por meio dos romanos. Por quê? Porque aquele povo que voltou crendo que o Messias ia vir, que voltou, irmãos, para restaurar as coisas, para esperar o Messias, por fim, se tornaram tão incrédulos, que a família de Zadok, que gerou os saduceus, se tornou tão partidária no que ia crer e no que não ia crer na Escritura, que jogaram fora até o resto das Escrituras e ficaram só com o Pentateuco. Os fariseus, que começou como um movimento puro, para pureza, para guardar o Messias, se tornaram hipócritas religiosos, extremistas, legalistas da lei com religiosidade hipócrita. E o povo, então, onde estava o amor do povo por Deus, irmãos? Quando Jesus vem, tem só um grupinho de pessoas que crê. Por causa disso, o cativeiro romano é profetizado em Isaías capítulo 9, na terceira leva de grande juízo e cativeiro. Quando é falado aqui, 19, pela ira de Yahvé de Sebaote o país cambaleia. Essa foi uma realidade que os judeus experimentaram. Por quê? Porque Jesus vem, aquele povo tinha sido separado para esperá-lo, mas tristemente a realidade de João capítulo 1 é que se cumpre. Veio para o que era seus e os seus não receberam. E aí Jesus fala, eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome e esse recebereis. Eles rejeitam o Senhor Jesus, crucificam o Senhor Jesus. Dá para acreditar, gente, que as pessoas que estão crucificando o Senhor Jesus são os filhos daqueles que voltaram da Babilônia, porque amavam o Senhor. Eu não estou falando das 10 tribos, não estou falando dos 950 mil que ficaram, estou falando daquele povo remanescente. São os descendentes do remanescente que crucificaram o Senhor Jesus. Outra lição que fica para nós, amados, é o perigo de todo avivamento se tornar um monumento. Começa bem, mas não termina bem. Assim tem sido a história, tanto com Israel como com a igreja. O Senhor começa bem com um grupo, edifica certas coisas, mas depois esse grupo não consegue avançar com ele. Se paralisa, se degenera, se apostata. O Senhor tem que deixar esse grupo e começar com outro grupo. A continuidade do seu testemunho. Olha a história da igreja para você ver. Se não foi assim. Por quê? Porque o primeiro amor é abandonado. Porque a centralidade de Cristo é deixada de lado. Eles voltaram do cativeiro para restaurar o altar, o templo, a cidade e os muros para esperar o Messias. Zacarias os exortou a se voltar de todo o coração para o Senhor. Mas os descendentes deles se tornaram aqueles que crucificaram o Senhor Jesus. E por conta disso, aí Isaías 9:19 fala da ira de Yahvé de Sebaote, que ia continuar sobre a nação. E aí, por isso que eu estou falando, o versículo 20 fala, cada um devora a carne do seu próximo e nenhum perdoa seu irmão. Devora a destra e continua com fome, devora a esquerda e não se farta. Isso aqui aconteceu literalmente nos dias do cerco romano contra Jerusalém. Houve até canibalismo entre eles, para você ter ideia. Até canibalismo. O povo se autodestruindo debaixo da opressão do cerco romano. Leia a história dos Hebreus de Flávio Josefo e você vai ver isso. Manassés contra Efraim e Efraim contra Manassés, e ambos se erguem contra Judá. E contudo não se aplaca a sua ira, a sua mão continua estendida.
Foi suficiente? Não foi. Aí, capítulo 10. Ai dos que decretam decretos iníquos e legislam leis injustas. Aqui no capítulo 10, vai começar, como diz o nosso irmão Gouveia, no seu estudo de Isaías, a ser profetizado a situação do remanescente judeu que retornou depois que Israel se tornou uma nação-estado. Ou seja, o capítulo 10 em diante começa a falar do retorno dos judeus para a terra da Palestina depois de terem sido dispersados pelos romanos. Você pode falar, irmão Daniel, de onde você está tirando isso? Por que você está falando isso? Porque aqui tem 3 grandes sequências de julgamento, gente. É isso que eu estou falando para vocês. Capítulo 9, do versículo 8 ao 12 é uma. Aí Deus fala que vai julgar mais uma vez. A mão dele vai continuar estendida. Aí vem o cativeiro babilônico. Primeiro o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico. Certo? O cativeiro assírio, na verdade, foi uma dispersão assíria, né? Porque a Assíria veio, levou o cativo e dispersou. Depois vem o babilônico. A mão de Deus ia continuar estendida. Aí vem os romanos no ano 70, né? Que inclusive cercam, destroem, põem fogo na cidade. Inclusive, só uma nota que eu queria dar para os irmãos aqui, é no versículo 9, versículo 19, capítulo 9, versículo 19, quando fala que a terra cambaleia por causa da ira de Deus, né? Que por causa da ira de Deus essa terra seria entregue e ia cambalear, a textual, seguindo também a tradução crítica, baseada na Septuaginta, também a tradução do irmão Gouveia, diz que em vez de cambalear, a expressão original é queima, se incendeia. E você sabe o que os romanos fizeram? Esse é o terceiro nível de julgamento. É a terceira etapa de julgamento, que diz respeito ao julgamento do cerco romano. Israel enfrentou um julgamento com com a Síria, levando 10 tribos para o norte e dispersando. Depois os babilônicos, e agora essa terceira, quando a mão de Deus ainda continua estendida uma terceira vez, com os romanos. Por isso que eu estou dizendo que é o terceiro tempo de julgamento. Porque aqui tem 4 tempos de julgamento. O primeiro, representando os assírios levando Israel para o norte. Depois os babilônicos, e a mão de Deus ainda continuava estendida. Aí introduz os romanos no ano 70 depois de Cristo. E é muito interessante que quando está falando dos romanos, é dito que a terra foi incendiada, que Jerusalém foi incendiada. Ora, houve canibalismo, eles literalmente se devoraram, 1 milhão de judeus morreram, e de fato, Jerusalém foi incendiada, literalmente. O Senhor Jesus, quando estava com os discípulos saindo do templo, ele olhou e falou assim, não vedes todas essas pedras? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no ano 70, quando Tito, a mando de Vespasiano, invadiu Jerusalém, ele destruiu a cidade, chegou no templo, irmãos, tinha incrustações de ouro, pedras preciosas e prata, ele pôs fogo em tudo aquilo. E o que aconteceu? Ele ordenou que fosse saqueado o ouro, mas muito parte do ouro, por causa do calor, derreteu e entrou no vão das pedras. E você sabe o que Tito ordenou? Virem pedra por pedra e peguem todo o ouro. E a palavra de Jesus se cumpriu literalmente tintim por tintim. Porque Jesus olhou para as pedras do templo e falou aqui, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E para pegar o ouro que estava escorrendo entre o vão das pedras, Tito ordenou que os soldados realmente virassem pedra por pedra até tirar todo o ouro que havia dentro da cidade. Escorrido, derretido por causa do calor entre o vão das pedras do templo. E a palavra de Jesus se cumpriu até o i e o tio. Tintim por tintim. Tudo que o nosso Senhor falou se cumpriu. Então, quando aqui se menciona, nesse terceiro cativeiro, se menciona canibalismo, se menciona onde está falando que a terra cambaleia por causa da ira de Deus. Na verdade, a expressão na Septuaginta e no texto crítico pré-massorético se incendeia, é porque de fato os romanos puseram fogo em tudo e de fato havia uma miséria tão grande na cidade que houve até canibalismo.
Então passou a terceira nível de julgamento com os romanos do ano 70. Foi suficiente para o povo se voltar a Yahvé, para o povo se converter? Não foi. Contudo, a sua ira não se aplaca, a sua mão continua estendida. Aí sabe onde vai acontecer de novo um quarto nível de julgamento? Agora. Quando os judeus voltam para a Palestina, se tornam de novo uma nação. Isso aconteceu quando, irmãos? Historicamente falando? Em 1948. Eles voltaram. Pelo menos de forma política, se tornaram uma nação. Não foram convertidos espiritualmente, não se voltaram a Deus, mas estão lá na terra de Israel, na Palestina. Aí o capítulo 10 agora vai dizer que Deus vê um estado, uma situação entre eles de iniquidade. E por isso Deus vai fazer com que o anticristo, o rei da Síria final, venha sobre eles de novo. Tá dando para entender? Por isso que a profecia do rei da Síria começa a acontecer do versículo 5. Porque aqui não está falando só da Síria dos dias de Isaías, mas do último rei da Síria, o anticristo, conforme a gente vai ver quando a gente estudar o capítulo 10 com detalhe. Agora, só para concluir o capítulo 10, versículo 1 ao 4, é muito interessante, porque do 10 ao 4 você tem uma situação do povo judeu que voltou das terras gentílicas, habitando na terra da Palestina, mas que vai ter que passar, né, por um quarto nível de julgamento através do anticristo. Veja, o primeiro foi o babilônico, o primeiro foi o da Síria, o segundo o babilônico, o terceiro os romanos, e agora um quarto por meio do anticristo. Por quê? Porque eles voltaram da terra para onde haviam sido dispersos. Isso é o que está acontecendo desde 1948. Só que qual é a característica deles, irmãos? Qual que é a característica deles habitando lá na terra? Eles são iníquos. A característica deles é que eles se enriquecem com leis injustas. Muito interessante isso. Eu vou concluir o vídeo falando desse ponto. Se você estuda a economia mundial, a história da economia mundial, e se você estuda alguns livros sérios sobre a confraria Illuminati, sobre o Clube Bilderberg, sobre a família Rothschild, você sabe muito bem que quem governa o mundo, financeiramente falando, são sociedades elitistas dos judeus. 80% da riqueza do planeta está na mão de 13 famílias. Dessas 13, uma é a mais poderosa. E essa é uma família judaica. A família dos Rothschilds, que financiaram as 2 guerras mundiais. Que, por meio de um documento falso para incriminar os judeus inocentes, os protocolos dos sábios de Sião, pavimentou o caminho para a destruição dos judeus na cidade de Praga e alicerçou tudo o que precisava de antissemitismo na Europa para que Hitler fizesse o que fez com os judeus. Esses judeus de sangue, mas que não são judeus de coração, certo? São, na verdade, todavia, aqueles da nação de Israel que governam com leis injustas, que financiam todas as injustiças e o anarquismo político ao redor do mundo. Certo? E eles, com o movimento sionista de trazer os judeus de volta para a terra da Palestina, tem provocado todos os atritos geopolíticos em relação ao Oriente Médio. Porque isso é um plano, é uma estratégia muito bem estabelecida. Porque eles creem que para trazer o anticristo deve acontecer um caos planetário. E esse caos
tem que ser feito através das religiões monoteístas que têm raízes na fé judaica cristã. Então eles querem jogar judeus, cristãos e muçulmanos uns contra os outros para culpar a religião de todo o mal que existe, para cumprir o que Albert Pike define nas suas cartas, que é a Terceira Guerra Mundial, tem que ser uma guerra das religiões monoteístas para que seja trazido então o anticristo, e depois que as religiões monoteístas guerrearem, eles vão culpar a fé no Deus único por toda a desgraça que acontece no mundo, vão soltar os ateístas, e depois, por fim, quando o cristianismo e o judaísmo caírem em descrédito, os ateístas vão ter sucesso, o homem vai se tornar cada vez mais nihilista, materialista, e por fim, eles poderão fazer a apresentação da religião da etapa luciferiana da coisa e trazer o anticristo. Esse é o propósito deles, e é para isso que essa gente trabalha. Tá entendendo? É para isso que essa gente trabalha. A nação de Israel como nação, por causa de Abraão, é abençoada por Deus. Nós não podemos ser antissemitas. Paz venha sobre Israel e sobre Jerusalém. Paz venha sobre todos que amam a eles. Mas o movimento judaico, sionista, cabalístico, é um movimento anticristão e anti-Deus. E é financiado por judeus que governam com leis injustas e que oprimem os pobres da terra. E que inclusive controlam todos os bancos do mundo. Certo? E é aí que essa profecia aqui começa a se cumprir. Ai dos que decretam decretos injustos e legislam leis injustas, que privam da justiça o fraco e negam o direito do pobre, dos pobres do meu povo. Você acha que essas famílias da elite, que comem na mão desses judeus, da elite bancária do mundo, você acha que eles se importam com os pobres judeus? Você acha que eles estão se importando com as guerras que está tendo entre o Hamas e os judeus, entre Hezbollah e judeus, entre toda essa problemática do Oriente Médio? Eles se importam com o direito do pobre, do próprio sangue deles que está ali? Não! Eles governam servindo a um governo que deseja trazer o anticristo. E servem a Satanás de forma clara. Eu não estou falando da nação de Israel. A nação de Israel é abençoada. E ai daqueles que amaldiçoarem eles. Eu estou falando desse grupo de judeus, que não são judeus de verdade, de coração, e que trabalham para uma agenda diabólica. É deles que a profecia tem falado aqui. É deles. O povo volta, se instaura de novo na terra e é governado por eles, por trás das cortinas. Eles que fazem leis injustas, que pesam sobre os inocentes. Que fareis no dia do escarpamento, quando a tempestade longínqua vos sobrevier? Certo? Sabe o que eles vão fazer? Vão se enfiar nos buracos da terra, quando o sexto selo abrir. Porque aí vão ver, chegou o dia da sua ira, a justa retribuição de Deus sobre eles. O problema, todavia, é que apesar da nação de Israel ser amada por causa de Abraão, a maioria do povo israelita judeu que está ali hoje permanece na incredulidade. Certo? E debaixo da influência desses que oprimem com leis injustas. Então Deus está falando para esses que governam, o que vocês vão fazer no dia da minha visitação, no dia que a minha tempestade vier contra vocês. E contudo, não se aplaca a sua ira, a sua mão continua estendida. Quer dizer, não foi suficiente o cativeiro romano, não foi suficiente Deus permitir que eles voltassem, porque agora eles voltaram, mas estão governando com leis injustas. Principalmente a elite desse povo judeu, que nada tem a ver com os pobres da nação de Israel. Então, um último julgamento.
Uma última sequência de juízo vai cair sobre eles. E vai vir por meio do Assírio, do Anticristo, do Rei do Norte. E só então depois a nação vai se converter e ver o Senhor Jesus como seu Messias. E nesse dia haverá paz sem fim. Nesse dia, como diz Romanos 11, se a queda deles trouxe salvação para o mundo, o que vai ser o seu reenxerto na boa oliveira, senão vida dentre os mortos? Ah, irmãos, que esse dia chegue. Nesse dia Jerusalém conhecerá a paz. Mas antes disso, 4 grandes sequências de julgamento. A última, por meio do rei da Síria. A mão de Deus continua estendida e vai se servir até do próprio anticristo, soberanamente falando, para fazer um aperto que gere no coração deles a necessidade de reconhecerem Jesus como Messias. E então o espírito de súplica vai ser derramado e o remanescente vai crer e vai se cumprir todas as maravilhas determinadas. Amém? Então eu vou parar por aqui. Nós fomos hoje o estudo de Isaías 9, versículo 13 até o 10, versículo 4. E no próximo estudo nós vamos continuar falando agora desse rei cruel do norte, do rei da Síria, que é o anticristo. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre o que ainda está para vir sobre essa terra. E aqui, um outro dado importante que eu queria encorajar você a ler, estudar e participar do próximo estudo de Isaías. Isaías capítulo 10, junto com Daniel capítulo 11, define de que lugar vai vir o anticristo. Claro que a parte espiritual dele vai vir do abismo. Mas qual é o lugar que ele vai governar? Qual é o lugar da terra que ele vai estabelecer o seu reino? Esse lugar está definido na Bíblia. Para de olhar para Trump, para genro de Trump, para Elon Musk, para Putin, para todos esses personagens que são só fantoches do negócio. O anticristo não vem da América, o anticristo não vem, certo? Da Rússia, o anticristo não vem da Europa, não é Macron, não é Sarkozy, não é nenhum desses. O anticristo, o homem anticristo, o espírito da besta, vem do abismo. E o político em quem esse espírito vai entrar, vai governar na região da Anatólia do Norte, na Síria. E o domínio dele vai se estender da Síria pelo norte até a Babilônia, onde ele vai reconstruir a sua cidade empório comercial. Certo? E a economia do mundo vai girar todo em torno do Oriente, enquanto o Ocidente vai quebrar e vai cair. Então para de se preocupar com coisa que a Bíblia não se preocupa. Nada se fala na Bíblia da América, da Europa, como sede de governo do anticristo. Quando nós formos estudar o próximo capítulo, capítulo 10, você vai ficar estarrecido, certo? Vai ficar fora de si, de ver como que a Bíblia precisa em dizer da onde vai vir o anticristo. Da onde que eu falo aqui é da onde vai vir o reino dele, o governo dele, aonde que ele vai atuar. Não é o Ocidente, é o Oriente. Tá bom? Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, os irmãos podem me procurar no WhatsApp, nas redes sociais aqui, que eu vou respondendo cada um, tá bom?